Olá, doutor Antônio Martins está falando. Agradeço a Deus por estar aqui presente, vivo e forte. Eu quero também agradecer a vocês pela oportunidade que têm me dado, visualizando os meus vídeos, dando seus likes, seus dislikes. Só peço que você faça seus comentários, se inscreva no meu canal. Tem pouca gente inscrita. Se inscreva e aponte lá naquele sininho, marque o sininho para que toda vez que eu publicar um vídeo vocês possam ser avisados e toda e eu vi o conteúdo. Peço que vocês repassem para um amigo de vocês, para um amigo, para que possa cada vez mais a gente trocar ideia e aprender mais, tá? Hoje eu falo de um tema muito importante, cujo título eu dei de como resgatar o Brasil. O Brasil passa, né, por uma das maiores crises da sua história. Desde 1500 até hoje, não tivemos uma tragédia tão difícil como nós estamos vivendo. Nós tivemos a Revolução, a chegada da família imperial no Brasil em 1808, nós tivemos a primeira, o golpe militar de 1889, com a derrocada do Império e a implantação, né, às pressas da República, coisa que o brasileiro nem sabia o que significava República. Tivemos a Revolução de 1930, a Constituição de 1934, o golpe de Estado de Getúlio Vargas em 1937, passando pela Primeira Guerra Mundial também, voltar 14 a 18, passamos pela Segunda Guerra Mundial de 39 a 45, tivemos o golpe militar de 64 até 1985. Todos foram crises, né? Crises políticas. Não vou falar das crises econômicas, porque o Brasil sempre viveu numa situação econômica muito ruim. O Brasil só teve uma época de crescimento na década de 70, que foi um dos países que mais cresceu no mundo, mas em consequência, por razão do endividamento, ele se endividou externamente de uma forma muito grande, trouxe dinheiro, desenvolveu a indústria, desenvolveu a estrutura, né, fez a estrutura que nós temos hoje, que o Brasil é um país estruturado na década de 70, que o governo militar foi um regime estruturante. Né? Eles fizeram estradas, rodovias em longo, com BR-116, BR-101, foi o sistema elétrico, o sistema de telefonia, tudo isso foi na década de 70 por aí. Né? Isso aconteceu porque o Brasil tomava dinheiro emprestado com muita facilidade no mercado internacional, no Clube de Paris, nos bancos americanos, nos bancos da Inglaterra, mas quando houve uma ruptura, que o sistema financeiro quebrou, começando pelo México, né, quando declarou moratória em 1982, dizendo que não conseguia mais pagar a sua dívida externa, os países credores sustentaram, né, fecharam os cofres, não emprestaram mais para os países em desenvolvimento. Isso acarretou uma crise muito grave que nós só fomos sair dela na década de 90, 95, com a implantação do Plano Real, que nós começamos de novo um processo de crescimento. Tivemos o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula, que foi um governo que mostrou um crescimento, mas que nós entramos em crise, né, com o governo da Dilma Rousseff e estamos até hoje com essa tragédia humana da pandemia, que é uma doença mundial, mas que no Brasil ela está sendo de uma forma muito mais afetada, as consequências são muito mais graves em decorrência da negligência, né, da falta de vontade do governante, do presidente Jair Bolsonaro, de ser um líder nacional, um líder que assumir para si a responsabilidade. Mas o que está acontecendo agora? Né? A prova disso tudo é que a presidência da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele está criando agora, né, demitiu o ministro do Exército lá, que era o chefe da Casa Civil, trouxe um senador do Piauí, né, e agora ele vai fazer alterações, parece que quer recriar o Ministério do Trabalho, tudo isso para acomodar ambições políticas. Né? Para quê? Para que ele consiga com isso no Senado, ter maioria no Senado e na Câmara para governar para quê? Para garantir que ele termine o governo. Porque o governo Bolsonaro ele está por um fio e ele tem que se sustentar de qualquer jeito. E como ele se sustenta? Através de conchavos políticos
ele está trazendo, né, políticos para ocupar ministérios, para gastar o dinheiro público e com isso ele ter os votos no Senado e na Câmara. Isso é muito ruim, né? Os políticos fecharam os olhos, viraram de costas para o povo. Essa é a realidade. Eles são eleitos por nós, mas quando assumem o poder lá em Brasília, eles viram de costas para o resto do Brasil e ficam somente negociando coisas que interessam a eles, infelizmente, né? Nunca acreditei que o presidente Bolsonaro fizesse um bom governo, porque eu o conhecia politicamente do Rio de Janeiro e eu sabia que ele não ia fazer aquela grande administração pública, não ia ser aquele líder nacional como nós esperamos, né? De um líder que chame para si a responsabilidade, que assuma responsabilidades, que assuma compromissos, que tenha programa de governo, que tenha projetos para um país. Infelizmente, o governo Bolsonaro não tem. O governo Bolsonaro nunca teve. Ele falou que ia fazer uma política nova, mas ele não fez nada de política nova. É a política velha, é a política cada vez mais, né, do toma lá, dá cá, né? Eu te apoio se tu me der tantos ministérios, eu te apoio se você, quer dizer, o Centrão, né, o chamado Centrão, que é um grupo político que domina o país no momento, ele tomou o governo de Jair Bolsonaro. Ele agora que saiu o último militar, que era o chefe da Casa Civil, era um general. Mas eles assumiram, tomaram. Agora o governo Bolsonaro está na mão do Centrão. Até quando a gente não sabe, porque o Centrão é um partido político à parte que vende a alma para se dar bem, né? Acontece que os candidatos que se aproximam da eleição, né, do ano que vem, 2022, não nos oferece uma nova perspectiva, uma nova estratégia, um novo projeto. Porque qual é a condição que eles nos apontam? O presidente Lula, que já foi um desastre do governo dele, foi um governo que montou a estrutura dessa corrupção desastrada, o programa de corrupção do governo Lula foi muito grave, e o governo Bolsonaro, que vamos dizer assim, é um governo que não age, um governo parado, um governo que vive de blasfêmias, de xingamentos, de pragas, né? Porque ele para naquele curral que a imprensa chamou de curral, de toda manhã e fala horrores, e nós achamos que virou uma banalidade, que a fala do presidente não tem valor. E, na verdade, a gente precisa de resgatar. A palavra de um presidente da República tem que ser com base na verdade. A gente tem que acreditar que um presidente da República não pode mentir. Ele está falando a verdade, porque ele é o gerente, ele é o administrador, ele é quem ele está cuidando da coisa pública. O presidente da República tem que prestar conta de tudo que faz. A agenda do presidente da República ela é pública para todos as pessoas, para que todas as pessoas tomem conhecimento do que ele está fazendo, porque ele está administrando o que é nosso, né? E a gente enxerga muito pouco o futuro, porque o Brasil vive num dilema, né, de esquerda e direita, comunismo, capitalismo, que não vai nos levar a nada, né? E, na verdade, esse poder é nosso. A gente tem que ter mais, vamos dizer assim, capacidade de discutir política, mas não essa política do nosso dia a dia aqui, dos nossos municípios, que é muito focada, muito voltada para o xingamento do outro, né? Essa política não leva a nada, mas é a gente começar a cobrar deles os recursos, os orçamentos, a execução de orçamentos, o destravamento de obras públicas paradas. Nós temos milhares de obras públicas paradas que o governo não toca, o governo não executa. Isso é prejuízo para nós, né? Você vê as obras públicas dos nossos municípios não terminam mais. O prefeito começa uma obra e leva 4 anos. E uma obra que se faz em 30 dias, faz em 6 meses. E ele leva 4 anos para dizer que está trabalhando, mas não está trabalhando, está calçando 1 metro de rua. Ele leva 4 anos para fazer uma rua que tem 10 metros. Isso é um absurdo. A gente precisa de cobrar dos nossos dirigentes mais agilidade, mais responsabilidade, mais eficiência financeira, cobrar a prestação de contas.
Porque os prefeitos, os governadores, o presidente da República faz uma obra, mas não diz quanto gastou. E não mostra por que gastou e como gastou. E isso é uma obrigação nossa, a gente tem que saber quanto custou uma obra, quanto custa a saúde, quanto custa a mordomia do governador, a mordomia do prefeito, porque os prefeitos vivem numa mordomia, tem plano de saúde pago por nós, escola dos filhos pago por nós, e paga por nós, e a nós sobra o quê? Não sobra nada, nós não temos estradas, nós não temos saúde, nós não temos saneamento básico, não temos nada. Então é preciso que a sociedade comece a cobrar. Né? Não é tirar o salário, o subsídio do deputado, todo vereador tem que ganhar salário mínimo. Não, essa política não vai levar a nada. O vereador tem que ganhar bem para ele trabalhar bem. O prefeito tem que ganhar bem para trabalhar bem. O trabalhador tem que ganhar bem para trabalhar bem. Eu sou defensor de que você não pode apenar, vamos dizer assim, um prefeito. Você tem que trabalhar ganhando R$ 1.100 por mês. Ele não vai ser prefeito. Ninguém quer ser prefeito. Eu quero que o prefeito ganhe 20 mil, mas que ele faça um bom trabalho. Tá certo? Isso só vai melhorar quando a gente tomar consciência disso. Enquanto a gente ficar discutindo essa politicazinha do dia a dia, esse beabá, esse xingamento entre a A e B, entre partido A e partido B, entre pessoa A e pessoa B, nós não vamos para lugar nenhum, tá certo? Nós precisamos resgatar a cidadania, né? Uma das coisas que é importante. A cidadania, o que quer dizer que todos são iguais perante a lei. Não pode ter privilégios, né? Uns ganham muito, uns usufruem do recurso do município, poucos, né? Você pega um município que tem 28.343 habitantes. Claro que isso é um número relativo. Ninguém sabe quantos moradores tem naquele município, mas o IBGE calculou que o município tem 28 mil habitantes. Eles pegam 2 mil, vivem de mordomia, são assessores, secretários, vereadores, prefeito, vice-prefeito, e o 26 mil abandonado. Essa é uma realidade do Brasil. O que a gente tem que fazer é lutar para que melhore as condições. Tire as mordomias dos 2 mil e distribua de uma forma mais equânime, de uma forma mais igualitária para a maioria, levando escola, levando saúde, levando estrada, levando benfeitorias que o município não tem. Você vê qual é o município que tem uma benfeitoria? A gente não enxerga, o município não faz uma obra. Tem município que não faz uma obra há 4 anos, né? E porque não sobra dinheiro, porque o dinheiro que entra no município é para pagar a folha de salário dos seus empregados, dos seus privilegiados, vamos dizer assim, né? Eu sempre falo, né, que o verdadeiro dono do poder somos nós, né? Está lá no artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal, né, que diz assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes, eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Isso quer dizer o quê? A gente elege o prefeito, a gente elege o vereador, a gente elege o governador e ele é o nosso representante. Mas o que ele faz? Eles viram as costas para nós. Eles ficam lá na Câmara discutindo entre eles. Chega lá porque não botou um requerimento, porque o requerimento foi retirado da pauta sem nos convidar e entra numa discussão, encerra a sessão. Quem paga é o povo. Quantos projetos não podiam ter sido votados naquele dia que beneficiavam o povo? Mas não, eles simplesmente, numa briga entre eles, uma vaidade entre eles, encerram a reunião. Ainda convoca para a próxima reunião. Aí novos projetos, aquele projeto que não foi aprovado fica lá na gaveta. E vai levar 10, 3, às vezes uma legislatura e não se aprova. Isso é prejuízo do povo. Então, a gente tem que cobrar dos nossos vereadores, dos nossos deputados, que eles sejam mais responsáveis, que eles não virem as costas para nós. Tá? A gente precisa resgatar a cidadania, que todos tenham acesso à justiça, à aplicação da lei sem privilégio, porque o pior problema é você aplicar a lei privilegiando certos grupos. Isso não pode. É o princípio da impessoalidade. O prefeito, o vereador, o deputado, o governador, o presidente da República não pode fazer uma lei beneficiando certos grupos, né? Concedendo subsídios a certos grupos empresariais que não trazem retorno nenhum. Né? Um governador chega e diz: eu vou dar uma isenção fiscal para que a empresa se instale no meu estado, dando 10 anos sem ele pagar ICMS. Aí ele chega aqui, instala uma fábrica no estado X, tem 10 anos ou 20 para não pagar ICMS, que é um imposto caro. Né? Qual é a vantagem? Ele chega e botou robô. Ao invés de empregar
os desempregados daquele estado, ele põe lá 480 robôs e põe um vigia, pronto, para tomar conta da loja para dizer que tem um empregado. Ou então ele ganha, leva o lucro todo para São Paulo, né? O empresário investe aqui no estado, por exemplo, no estado de Pernambuco. Eu sou governador de toda empresa que se instalar em Pernambuco, eu dou isenção de CMS. A empresa vem, instala a fábrica aqui, leva para o meu produto para vender, leva o produto para vender em São Paulo, o lucro fica com São Paulo, Pernambuco não ganhou nada. Então é preciso que, claro que tem que avaliar de uma forma mais efetiva, de uma forma mais responsável. Eu estou sendo irresponsável ao afirmar isso. Eu quero dizer o seguinte, que essa questão do subsídio a gente tem que olhar, porque tem subsídio demais, subsídio para a Amazônia, subsídio para a Sudene, e que não traz benefício para a população, porque ele se dilui entre aqueles pequenos grupos empresariais que não investem de forma adequada, de forma honesta naquele estado, mas se beneficiam de quantidades enormes dos tributos. Por exemplo, o sistema automobilístico, né? No Brasil, 14 bilhões de dólares por ano que o governo dá de incentivos fiscais às montadoras, para elas chegar aqui, montar os carros aqui e vender no mercado. Você vê, a Ford, há poucos anos, ela recebeu tanto incentivo fiscal que quando ela teve que trabalhar com a sua realidade, ele errou o mundo todo e teve que fechar, e o primeiro país que ela abandonou foi o Brasil. Tá? Então a gente tem que essa questão do subsídio, a gente tem que ver. Tá? Que a gente tem que curar, né? Porque a gente agora só está falando da Covid, mas a gente não sabe as sequelas, as consequências que essa doença trouxe. Muita gente vai ficar sem andar, muita gente vai ficar sem enxergar, muita gente vai ficar sem lembrar das coisas. E a gente tem que resgatar o SUS, né? Para que ele depois passar dessa pandemia, que não deixe uma pandemia de pessoas abandonadas, sem amparo, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, enfim, todo tipo, um tratamento interdisciplinar, vamos dizer assim, na saúde que o SUS ofereça. Porque muita gente, quando depois que se curam da Covid, fica com muitas sequelas e a gente precisa de resgatar isso, né? Que a gente precisa criar emprego para todos. As pessoas estão o governo divulga 14, 15 milhões de pessoas desempregadas, mas isso é 3 vezes mais. Então você chuta aí 45 milhões de pessoas estão sem emprego, porque o cálculo do emprego é só aquele entra no cálculo as pessoas que estão procurando emprego. Mas aquelas pessoas que já estão 1 ano, 2 anos sem conseguir trabalho, ela já desistiu. Ela já está vendendo pipoca na esquina, já está vendendo laranja. Enfim, ela já virou um microempreendedor que não recolhe para a Previdência. Vamos ter seríssimos problemas econômicos no futuro, porque essas pessoas saem do mercado. Você imagina, 45 milhões de pessoas é muita gente, que elas estão fora do mercado, estão fora da Previdência Social, vão acarretar seríssimos problemas no futuro. E a gente tem que pensar no futuro. Eu não faço esse trabalho aqui com vocês pensando em mim, não. Eu estou preocupado com meus sobrinhos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho meus sobrinhos. E eu quero que a futura geração seja sadia, seja uma geração de pessoas inteligentes, de pessoas que tiveram boa educação, que tiveram uma boa saúde. Porque a minha geração, infelizmente, não. A minha geração foi a geração da negação, né? Ninguém nos dava direito, tiravam-nos os nossos direitos. Quando a gente tinha 20 anos, já nos consideravam velhos, né? Porque era uma cobrança. Na década de 90 foi um desastre do século passado. Eles desestimularam a juventude, né? Não dão bolsa de estudo para as pessoas fazerem cursos no exterior. Você vê, nós estamos com um processo de educação muito atrasado. Nossa indústria, nossa pesquisa é quase inexistente. Tudo isso é preciso que o estudante seja estimulado. A gente tem que trazer esses mais de 5 milhões, né, de crianças que estão abandonadas, que saíram da escola. Como a gente trazer essa criança para a escola de novo? Precisa de estímulo, precisa de uma boa educação, precisa de um bom secretário de saúde, de educação, um bom secretário de saúde para que ele implemente esses programas. A gente precisa sair dessa mesmice, desse repeteco de A ou B, é bom ou é ruim, né? De questão de as últimas campanhas políticas praticamente foram discutidas em 2 temas. Era o aborto, ou se a Dilma ia ou não aceitar o aborto.
e que isso não, são discussões que a gente precisa discutir com muita seriedade, mas isso não é um programa único de governo. O governo precisa resgatar o Brasil, é tornar o Brasil um país competitivo, um país que ampare o jovem, um país que ampare o idoso, não com politicagem, com favor, porque o governo não faz favor, o governo cumpre a obrigação, né? O benefício que ele dá ao idoso, o incentivo que ele dá ao jovem para que ele estimule e consiga estudar, não é um favor que o político faz, é uma obrigação. Para resgatar o Brasil, a gente precisa ter essa concepção, ter essa situação de que depende de nós, né? Só depende de nós. A gente precisa de lutar para que o país seja um dia melhor. Eu estou com 64 anos, sempre sonhei em viver um país grande. Até eu já disse que não acreditava mais. Eu não vejo mais o país Brasil grande, que o Brasil perdeu-se por falta de vontade política, né? Mas é que essa geração que está nascendo agora pode ser que ela vai sofrer muito por falta da falta de vontade política, da falta de honestidade dos nossos políticos. Os nossos filhos, os nossos netos sofrerão muito por culpa desses governos que nós nos elegemos nos últimos anos. Então a gente precisa de ter essa percepção de fazer um mundo melhor, de fazer um Brasil melhor, elegendo pessoas mais competentes. Ok, gente? Olha, muito obrigado, já tomei o tempo demais de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço que vocês façam suas críticas, que dê um like ou dislike e passe para um amigo de vocês. Até uma outra oportunidade.